Mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra, reabriu as suas portas há exatamente 12 meses após uma profunda e cuidada intervenção de restauro que durou cerca de 14 anos. Fundado em 1283 pela abadesa Dona Mor Dias, o mosteiro está ligado a figuras carismáticas da história de Portugal. Foi ali que a Rainha Santa Isabel se recolheu após enviuvar, tendo mandado construir uma nova igreja em estilo gótico que foi consagrada em 1330. Foi ainda no antigo Paço da Rainha que Dona Inês de Castro e Dom Pedro viveram, sendo também este o local onde Dona Inês acabaria por ser executada. Ponto de partida de toda a visita, este edifício construído de raiz faz parte do projeto global dos arquitetos Alexandre Alves Costa, Luís Urbano e Sérgio Fernandes. A primeira paragem é feita no auditório para assistir ao filme de 16 minutos, realizado por Catarina Mourão. Localizado na margem do Mondego, o mosteiro ficou marcado ao longo dos séculos pelas sucessivas invasões do rio. Este fenómeno ditaria o abandono definitivo do monumento em 1677. Classificado como Monumento Nacional em 1910 e sujeito a obras de restauro pelo Estado português a partir de 1930, o mosteiro manteve-se, no entanto, à mercê das águas do rio, que acabariam por soterrar em lama grande parte do património medieval. O abandono do espaço e a imersão nos sedimentos, que apenas deixava visível a parte superior da igreja, criaram uma imagem de ruína romântica, que se manteve até aos anos 90 do século XX. Entre 1995 e 2000, uma bem estruturada campanha arqueológica dirigida por Artur Corte Real, coordenador do projeto e atual diretor do espaço museológico, pôs a descoberto a parte inferior da igreja e o claustro, permitindo ainda recolher um espólio significativo do passado conventual. Muitas histórias podíamos eventualmente contar sob o ponto de vista museológico, podíamos falar da figura de Dona Isabel, poderíamos, enfim, andar em torno da lenda ou do mito de Pedro e Inês, podíamos falar sobre a arquitetura gótica. Decidimos contar a história do sítio numa perspectiva de vivências. São os materiais que, no fundo, são objetos reais, artefactos que pertenceram e foram manuseados. E, ao serem manuseados, representam as vivências das pessoas. Portanto, aqui há uma procura, naturalmente, de que haja nomes e haja, enfim, aspectos relacionados com o cotidiano, com as vivências de uma comunidade, que era uma comunidade muito especial, vinda de uma aristocracia poderosa e que aqui deixou testemunhos muito valiosos na perspectiva do bem material, um pouco, enfim, como paradoxo aquilo que seria, naturalmente, enfim, a ausência desses bens materiais e dessa comunidade que seria uma comunidade mendicante. E, portanto, desde a alimentação, desde a vida, desde a morte, desde os tempos livres, desde as questões da religião, tudo que está aqui representa naturalmente essas vivências. Um esforço que foi agora reconhecido pelo Prémio Europa Nostra 2010, um dos mais importantes galardões na área do património cultural da Europa para a conservação e restauro. A distinção será entregue dentro de um mês, em Istambul, a capital europeia da cultura 2010. Seria importante, sem dúvida, para a cidade, para o país, enfim, marcar naturalmente o sítio com essa estrela que, no fundo, é uma estrela de observação que vai fazer com que agentes de viagens, especialistas, etc., possam naturalmente, enfim, afirmar o próprio projeto. Com uma área aberta ao público de cerca de 28.000 metros quadrados, o mosteiro é hoje um exemplo de dinamismo. Iniciativas culturais como espetáculos de música e dança ou eventos gastronómicos, como o lançamento recente de um doce conventual contemporâneo, criado pelo chefe Albano Lourenço, fazem parte da história recente da programação deste espaço. Um dinamismo reconhecido pelo número de visitantes e que pode ainda ser incrementado, se a gestão de recursos humanos assim o permitir. Uma decisão que cabe agora ao Estado e que poderá aumentar o potencial de um espaço notável com uma história de extrema riqueza.